Parábola de Jesus explicada. O grão de mostarda e o poder das pequenas decisões que mudam destinos. Quantas vezes você ignorou algo pequeno achando que não faria diferença alguma? Quantas decisões você tomou no automático, acreditando que eram insignificantes, sem peso, sem impacto real na sua vida? Existe uma verdade que atravessa o tempo e alcança todos nós. Nada na vida é tão pequeno quanto parece quando se trata de direção. Você pode não perceber, mas todos os dias você está plantando algo. Em cada escolha, em cada atitude, em cada pensamento que você decide alimentar, existe uma semente sendo lançada. E o mais perigoso não é plantar algo errado, é plantar sem consciência. Muitas pessoas vivem esperando grandes mudanças, um momento decisivo, uma oportunidade clara, uma virada visível. Elas acreditam que a transformação virá de algo grande, algo marcante, algo impossível de ignorar. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele revelou que os maiores destinos não começam com grandes atos. Eles começam com pequenas decisões, quase imperceptíveis, feitas no silêncio do cotidiano. E é por isso que tantas pessoas se frustram, porque ignoram o pequeno e depois não entendem o resultado. Você olha para a sua vida e talvez sinta que está parado, que não avançou como gostaria, que está repetindo ciclos que já deveriam ter sido superados. E a sensação é de que falta algo maior, algo mais forte, algo mais claro. Mas talvez o problema não esteja no que falta, esteja no que você tem ignorado. Jesus contou uma parábola simples, mas profundamente reveladora. Ele falou sobre uma semente tão pequena que quase passa despercebida. Algo que qualquer pessoa poderia ignorar. Mas dentro dessa semente existia um potencial gigantesco, um potencial de crescimento, de transformação, de expansão. E essa semente representa algo que está presente na sua vida agora. Decisões pequenas, atitudes simples, escolhas que parecem não ter importância, mas que com o tempo definem tudo. Talvez você esteja esperando o momento certo para começar algo, esperando se sentir preparado, esperando ter mais certeza, esperando uma condição ideal. Mas enquanto você espera, já está decidindo. Porque não decidir também é uma decisão. E cada dia vivido sem consciência está construindo um futuro que você pode não ter escolhido de forma intencional. Essa mensagem existe para te despertar para algo muito maior do que você imagina. Para te mostrar que o poder de transformação não está no tamanho do que você faz. Está na constância do que você escolhe. E ao longo deste caminho, você vai perceber que Jesus não apenas contou uma história. Ele revelou um princípio que, quando entendido e vivido, pode mudar completamente o rumo da sua vida. Mas tudo começa com um primeiro passo. E esse passo não é grande. É perceber que aquilo que você chama de pequeno pode estar definindo o seu destino. A parábola do grão de mostarda, o menor começo com o maior impacto. Jesus revela um dos princípios mais poderosos da vida, através de algo que muitos ignorariam sem pensar duas vezes. Em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 32, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pega e planta em seu campo. E afirma que essa é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior que as hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Essa comparação não é casual. Jesus poderia ter usado qualquer exemplo, qualquer imagem, qualquer símbolo. Mas ele escolhe o menor, algo que quase não chama a atenção, algo que pode ser facilmente ignorado, algo que parece insignificante demais para carregar qualquer valor relevante. E é exatamente aí que está o ponto. O que define o impacto de algo não é o seu tamanho no início, é o potencial que existe dentro dele. A maioria das pessoas avalia a própria vida olhando apenas para o que é visível. Elas analisam o tamanho das oportunidades, a intensidade das mudanças, a grandiosidade das ações. E quando algo parece pequeno demais, elas descartam. Não valorizam uma decisão simples. Não dão importância a um hábito pequeno.
ignoram uma atitude que parece não fazer diferença. Mas Jesus está ensinando que é exatamente no pequeno que o grande começa. O grão de mostarda não parece uma árvore, não carrega a aparência de crescimento, de força, de expansão, mas dentro dele já existe tudo o que será manifestado no futuro. O crescimento não é algo que aparece de repente. Ele é algo que já está presente desde o início, mesmo que invisível, e isso muda completamente a forma de enxergar a vida. Talvez você esteja olhando para a sua realidade atual e pensando que é pouco. Pouco avanço, pouco resultado, pouco reconhecimento, pouca mudança. E por isso pode estar desanimado. Mas a pergunta que precisa ser feita não é sobre o tamanho do que você vê, é sobre o que você está cultivando. Porque aquilo que parece pequeno hoje pode carregar dentro de si um potencial que você ainda não consegue enxergar. Mas existe uma condição. A semente precisa ser plantada. E muitas pessoas não plantam. Guardam ideias, adiam decisões, ignoram atitudes, deixam para depois aquilo que poderia começar hoje. E ao fazer isso, impedem o crescimento antes mesmo dele existir. Jesus não está apenas ensinando sobre crescimento. Ele está ensinando sobre início, sobre a importância de começar mesmo quando parece pequeno demais, sobre a importância de valorizar aquilo que ainda não é visível, porque tudo o que se torna grande um dia começou de forma invisível, e isso exige fé. Fé para começar sem ver, fé para continuar sem resultado imediato, fé para acreditar no processo, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Talvez o que você tem hoje pareça pouco, mas pode ser exatamente o suficiente para começar algo que vai crescer muito além do que você imagina. E existe algo ainda mais profundo dentro dessa parábola, porque não é apenas sobre começar pequeno, é sobre o que acontece quando alguém decide ignorar esse princípio. E é isso que o próximo ensinamento vai revelar. O erro que impede a maioria de crescer: desprezar o que é pequeno. Existe um erro silencioso que bloqueia o crescimento de muitas vidas antes mesmo que ele comece. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é falta de vontade. É desprezar aquilo que parece pequeno. Esse erro não aparece de forma clara. Ele se manifesta de forma sutil, quase imperceptível, na forma como você olha para as pequenas decisões, na forma como você trata os pequenos hábitos, na forma como você lida com aquilo que ainda não tem grande impacto. E sem perceber, você começa a ignorar exatamente aquilo que poderia transformar a sua vida. Jesus nunca ensinou a desprezar o pequeno. Pelo contrário, em Lucas capítulo 16, versículo 10, ele diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Esse ensinamento revela um princípio profundo. O muito não muda quem você é. Ele apenas revela quem você já se tornou no pouco. Muitas pessoas acreditam que quando tiverem mais agirão melhor. Que quando tiverem mais recursos, mais tempo, mais oportunidades, farão diferente. Mas Jesus mostra que isso não é verdade. Se alguém não valoriza o pouco, não saberá lidar com o muito. Porque o problema não está na quantidade. Está na consciência. Talvez você já tenha pensado algo como: isso não faz tanta diferença. Depois eu começo. Quando tiver mais tempo eu faço melhor. Isso é pequeno demais para mudar algo. E cada vez que você pensa assim, você está rejeitando uma semente. Uma decisão que poderia iniciar um processo. Uma atitude que poderia criar consistência. Um passo que poderia te tirar do lugar onde você está. E o mais perigoso é que esse desprezo pelo pequeno não gera um impacto imediato. Por isso parece inofensivo, mas com o tempo ele constrói uma vida sem direção. Porque você deixa de agir onde realmente importa e começa a esperar por algo maior que talvez nunca venha. Jesus ensinava que o reino de Deus cresce de forma diferente do que as pessoas esperam. Não começa com grandeza, começa com fidelidade no pequeno. Isso significa cuidar das pequenas escolhas, valorizar pequenas atitudes, honrar pequenas decisões, porque são elas que constroem tudo. Talvez você esteja esperando algo grande para mudar sua vida, mas a verdade
é que sua vida já está sendo moldada pelas pequenas coisas que você tem feito todos os dias. E ignorar isso é o que mantém muitos presos. Presos na mesma rotina, nos mesmos erros, nos mesmos resultados. Mas existe um ponto de virada. Quando você começa a tratar o pequeno com importância, algo muda dentro de você. Você deixa de agir por impulso e passa a agir com intenção. Deixa de esperar e começa a construir. Deixa de ignorar e começa a valorizar. E isso transforma completamente a forma como sua vida se desenvolve. E agora, faça essa declaração como um posicionamento interno. Senhor, me ensina a valorizar o pequeno, a ser fiel nas pequenas decisões e a entender que cada escolha que faço hoje está construindo o meu futuro. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma frase que represente essa decisão. Escreva "Eu valorizo o pequeno", porque quando você declara isso, você está assumindo um novo padrão de consciência. Mas existe algo que muitas pessoas ainda não entendem. O crescimento que nasce do pequeno não acontece de forma visível no início. Ele começa escondido. E é isso que o próximo ensinamento de Jesus vai revelar. O princípio invisível. Tudo o que cresce começa escondido. Existe uma fase do crescimento que muitos não compreendem. E por não compreenderem, desistem antes de ver o resultado. É a fase invisível. Aquela em que nada parece estar acontecendo. Em que não há sinais claros, não há reconhecimento, não há mudança visível. Apenas silêncio. E é exatamente nessa fase que tudo está sendo construído. Jesus revelou esse princípio ao falar não apenas do grão de mostarda, mas também ao ensinar sobre o processo do crescimento que acontece longe dos olhos. Em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, ele compara o reino de Deus a um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda, segue sua rotina, e a semente cresce sem que ele saiba como. Primeiro, a planta brota. Depois cresce. Depois dá fruto. Existe uma ordem. Existe um tempo. E principalmente existe um processo invisível. A raiz não cresce acima da terra. Ela cresce no oculto. E é essa raiz que sustenta tudo o que será visível depois. Mas a maioria das pessoas não respeita esse processo. Elas querem ver antes de confiar. Querem resultado antes de permanecer. Querem evidência antes de continuar. E quando não enxergam mudança imediata, concluem que nada está acontecendo. Mas isso não é verdade. O invisível não é ausência de crescimento. É o início dele. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, fazendo pequenas mudanças, tentando ser mais consciente, tomando decisões diferentes, ajustando hábitos, mas sem ver grandes resultados. E a dúvida começa a surgir. Será que isso está funcionando? Será que vale a pena continuar? Será que estou no caminho certo? E é exatamente nesse ponto que muitos param. Desistem antes que o processo se torne visível. Mas Jesus ensina algo diferente. Ele mostra que o crescimento verdadeiro não depende da sua percepção. Depende da sua permanência. A semente não cresce porque você está vendo. Ela cresce porque você plantou e continuou. E isso exige algo que vai além da motivação. Exige fé. Fé para continuar quando não há sinais. Fé para permanecer quando não há confirmação. Fé para confiar que o que está sendo feito no oculto vai se manifestar no tempo certo. Porque quando a raiz é forte, o crescimento se torna inevitável. Mas quando alguém abandona o processo antes da raiz se formar, nada se sustenta. E esse é um dos maiores motivos pelos quais muitas pessoas começam, mas não avançam. Elas não suportam o invisível, não suportam o silêncio, não suportam o tempo necessário para que algo sólido seja construído. Mas talvez hoje seja o momento de você entender algo com clareza. Nem tudo que é importante precisa aparecer imediatamente. Algumas das mudanças mais profundas da sua vida estão acontecendo agora, mesmo que você não esteja vendo. E o que você faz nesse momento define tudo. Se você permanece, o crescimento acontece.
Se você abandona, o processo é interrompido, e existe uma verdade que precisa ser levada com você. O que é construído no invisível sustenta tudo o que será revelado no visível, mas ainda existe um próximo passo nesse ensinamento. Porque não é apenas sobre plantar e esperar, é sobre entender que cada pequena decisão que você toma está direcionando o caminho da sua vida. E é isso que o próximo ensinamento vai revelar. Pequenas decisões, grandes direções, como o destino é construído diariamente. Existe uma ideia que engana muitas pessoas ao longo da vida. A crença de que o destino é definido por grandes momentos, grandes oportunidades ou decisões extraordinárias. Mas Jesus ensina algo completamente diferente. O destino não é decidido em um único momento. Ele é construído todos os dias, em cada escolha aparentemente simples, em cada atitude que parece insignificante, em cada decisão que ninguém vê. E isso muda completamente a forma de enxergar a própria vida, porque significa que você não está indo em direção a um destino apenas quando toma grandes decisões. Você está indo em direção a um destino o tempo todo. A forma como você começa o dia, as decisões que você toma quando ninguém está olhando, a forma como reage a pequenas situações, o que você escolhe fazer repetidamente. Tudo isso está moldando o seu futuro. Jesus revela esse princípio em Lucas capítulo 16, versículo 10, quando ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso não é apenas sobre responsabilidade, é sobre direção. Se você é fiel no pouco, você está construindo um caminho que te leva para algo maior. Se você ignora o pouco, você está se afastando daquilo que poderia crescer. Talvez você esteja esperando um grande momento para mudar sua vida, mas a verdade é que sua vida já está sendo moldada agora, nas pequenas decisões que você tem tomado. E aqui está o ponto que muitos não percebem. Pequenas decisões não são neutras. Elas acumulam. Uma escolha isolada pode parecer irrelevante, mas escolhas repetidas criam um padrão. E padrões constroem destinos. Se você decide agir com disciplina hoje, pode parecer algo pequeno, mas repetir isso cria consistência. Consistência cria resultados. Resultados criam transformação. O mesmo acontece com escolhas negativas. Uma pequena decisão de ignorar, de adiar, de reagir impulsivamente pode parecer insignificante. Mas quando isso se repete, cria um padrão que prende. E com o tempo, esse padrão se torna a realidade. Talvez você esteja vivendo hoje o resultado de pequenas decisões que foram sendo acumuladas ao longo do tempo. E talvez esteja esperando uma solução grande para mudar isso. Mas Jesus ensina que a mudança começa da mesma forma que o problema começou. No pequeno, uma decisão diferente hoje, uma escolha consciente, um posicionamento simples mas firme, e isso começa a alterar a direção. Não de forma instantânea, mas de forma consistente. E quando a direção muda, o destino também muda. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas você pode mudar uma decisão. E essa decisão pode ser o início de um novo caminho. E agora, faça essa oração comigo. Senhor, me ensina a escolher com sabedoria nas pequenas decisões. Me dá consciência para entender que cada escolha que faço está construindo o meu futuro. Me ajuda a agir com intenção, direção e fé, mesmo quando tudo parece pequeno. Amém. Guarde isso. Você não precisa de uma grande mudança para transformar sua vida. Você precisa de pequenas decisões alinhadas, mas existe algo que muitas pessoas não conseguem sustentar. Elas começam bem, mas param no meio do caminho. E é exatamente isso que o próximo ensinamento de Jesus vai revelar. O ensinamento de Jesus sobre constância. Permanecer mesmo sem ver resultado. Existe um momento em que quase todos que começam algo passam. Um ponto silencioso, mas decisivo. O entusiasmo diminui. O resultado ainda não apareceu. A motivação já não é a mesma. E a dúvida começa a crescer. Será que vale a pena continuar? Esse é o momento em que muitos desistem, não porque não poderiam crescer, mas porque não permaneceram o suficiente.
Jesus ensina que o crescimento verdadeiro não depende apenas de começar, depende de continuar. Em Lucas capítulo 8, versículos 11 a 15, na explicação da parábola do semeador, ele mostra que existem pessoas que recebem a palavra com alegria, começam com intensidade, mas não têm raiz. E por não terem profundidade, não permanecem. Quando vêm dificuldades, distrações, preocupações ou demora nos resultados, elas se afastam. E aquilo que poderia crescer é interrompido. Esse ensinamento revela algo fundamental. Não é o começo que define o resultado, é a constância. Muitas pessoas começam com força, com vontade, com clareza, mas ao longo do caminho se perdem, se distraem, desanimam, duvidam, paralisam e, sem perceber, abandonam exatamente no momento em que deveriam continuar. Talvez você já tenha vivido isso. Começou algo com intenção, mudou hábitos, tomou decisões diferentes, mas com o tempo, a intensidade diminuiu. E como o resultado ainda não era visível, você pensou que não estava funcionando e parou. Mas o que Jesus mostra é que o crescimento não é imediato, ele é progressivo e só se torna visível para quem permanece. A constância é o que transforma pequenas decisões em grandes resultados. Sem constância, até boas escolhas se perdem. Com constância, até pequenas ações se tornam poderosas. E isso exige algo que vai além da emoção. Exige compromisso, porque motivação oscila, mas decisão sustenta. Você não vai sentir vontade todos os dias. Não vai ver resultado todos os dias. Não vai ter certeza todos os dias. Mas se continuar, o resultado vem. Talvez você esteja em um momento em que a dúvida começou a aparecer. O cansaço aumentou. O resultado ainda não veio. E a vontade de parar parece mais forte do que a vontade de continuar. E é exatamente aqui que esse ensinamento se torna decisivo. Não é sobre o que você sente agora, é sobre o que você decide fazer agora. Porque a maioria das pessoas para antes de colher. E quem permanece, vive algo diferente. Vive o resultado de ter sustentado o processo. E agora, faça essa oração comigo como um compromisso interno. Senhor, me dá força para permanecer quando eu não ver resultado. Me dá firmeza para continuar mesmo quando for difícil. E me ensina a confiar no processo que o Senhor está conduzindo na minha vida. Amém. Guarde isso. O que começa pequeno só cresce para quem permanece. Mas existe algo ainda mais profundo que conecta tudo isso. Você não está apenas vivendo um processo. Você está plantando algo. E tudo o que você planta, inevitavelmente irá crescer. E é isso que o próximo ensinamento de Jesus vai revelar. O que você está plantando hoje? A responsabilidade sobre suas escolhas. Existe uma lei silenciosa que está em ação todos os dias na sua vida, mesmo que você não perceba. Você está plantando. Não apenas quando toma grandes decisões, não apenas quando inicia algo importante, mas o tempo todo, em cada pensamento que você alimenta, em cada atitude que você repete, em cada escolha que você faz, mesmo nas mais simples. Jesus revela esse princípio de forma clara ao ensinar sobre sementes, colheitas e frutos. Porque toda semente plantada carrega dentro de si um resultado futuro. E isso muda completamente a forma de enxergar a própria vida. Porque significa que o que você vive hoje não surgiu do nada. Foi plantado. E o que você viverá amanhã está sendo plantado agora. Talvez você nunca tenha parado para olhar sua vida dessa forma. Mas tudo o que está acontecendo ao seu redor tem conexão com aquilo que foi cultivado ao longo do tempo. Se existe confusão, algo foi alimentado. Se existe clareza, algo foi cultivado. Se existe estagnação, algo foi ignorado. Se existe crescimento, algo foi cuidado. E aqui está o ponto que transforma tudo. Você não controla o tempo da colheita, mas você é responsável pela semente. Jesus constantemente chamava as pessoas para esse nível de consciência. Não apenas para observar o que está acontecendo, mas para assumir responsabilidade sobre o que está sendo construído.
Talvez você esteja vivendo hoje consequências de decisões que não foram conscientes. Escolhas feitas no automático, reações impulsivas, hábitos que se repetiram sem intenção. E isso não é para gerar culpa, é para gerar clareza. Porque a partir do momento em que você entende isso, algo muda. Você passa a viver com mais atenção. Começa a perceber que nada é neutro, que tudo o que você alimenta cresce, que tudo o que você ignora também tem consequência. E isso traz responsabilidade, mas também traz poder. Porque se você pode plantar algo que te prende, também pode plantar algo que te liberta. Se pode cultivar pensamentos que te limitam, também pode cultivar pensamentos que te fortalecem. Se pode repetir hábitos que te afastam, também pode construir hábitos que te aproximam do que realmente importa. Talvez você esteja esperando mudanças externas, mas a transformação começa com aquilo que você decide plantar hoje. E isso não exige algo grande, exige consciência, uma escolha diferente, uma atitude alinhada, uma decisão simples, mas intencional. E isso começa a mudar tudo, porque com o tempo, aquilo que foi plantado cresce. E quando cresce, já não pode mais ser ignorado. E agora faça essa declaração como um posicionamento. Senhor, me ensina a plantar com sabedoria, a escolher com consciência e a entender que cada decisão que tomo hoje está construindo o meu futuro. Amém. Guarde isso. Você não está apenas vivendo dias, você está plantando um destino. Mas existe um fator que muitos não compreendem: o tempo. Porque tudo o que é plantado não cresce imediatamente. E é exatamente isso que o próximo ensinamento de Jesus vai revelar. O poder do tempo. Porque tudo acontece no momento certo. Existe algo que desafia a mente de muitas pessoas mais do que qualquer outro fator no processo de crescimento. O tempo. Não a falta de capacidade, não a falta de oportunidade, mas a dificuldade de esperar. Porque o ser humano quer ver rápido, quer resposta imediata, quer confirmação visível, quer ter certeza de que está no caminho certo antes mesmo de o resultado aparecer. Mas Jesus ensina que o crescimento verdadeiro não responde à pressa. Ele responde ao tempo certo. Em Marcos capítulo 4, versículo 28, ele revela que a terra produz por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Existe uma sequência, existe uma ordem e existe um tempo para cada fase. O problema é que muitas pessoas tentam pular etapas, querem colher antes de plantar com consistência, querem resultado antes de consolidar o processo, querem crescimento sem respeitar o desenvolvimento. E quando isso não acontece, se frustram, acham que não está funcionando, acham que não vale a pena e acabam interrompendo aquilo que estava sendo formado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito. Você começou algo, está tentando mudar, está plantando novas decisões, novos hábitos, novas atitudes, mas o resultado ainda não apareceu e a sensação é de dúvida. Será que estou no caminho certo? Será que isso vai dar resultado? Será que estou perdendo tempo? E é exatamente aqui que o tempo precisa ser compreendido. O tempo não é um obstáculo, é parte do processo. Aquilo que cresce rápido demais, muitas vezes não se sustenta. Mas aquilo que cresce no tempo certo, cria raízes profundas. E raízes profundas sustentam crescimento duradouro. Jesus nunca ensinou um crescimento instantâneo. Ele ensinou um crescimento sólido. Um crescimento que não depende da emoção do momento, mas da consistência ao longo do tempo. E isso exige algo que poucos desenvolvem: paciência com propósito. Não é esperar de forma passiva, é continuar plantando, mesmo sem ver. É continuar cuidando, mesmo sem confirmação. É continuar acreditando, mesmo sem evidência imediata. Porque quando o tempo certo chega, aquilo que foi cultivado se revela. Talvez você esteja no meio de um processo, nem no início nem no resultado, e essa fase é a mais difícil, porque não há novidade e ainda não há recompensa. Mas é exatamente nessa fase que tudo está sendo consolidado.
E abandonar agora significaria perder aquilo que já está sendo formado. Guarde isso. O tempo não está atrasando sua vida, está preparando ela. E respeitar o tempo é parte da sabedoria que Jesus ensinou. Mas existe uma decisão final que conecta todos esses princípios. Uma escolha simples, mas que define tudo. Se isso será apenas entendimento ou transformação real. A pequena decisão que pode mudar tudo a partir de hoje. Existe um momento em que a verdade deixa de ser apenas algo que você ouve e se torna algo que você decide viver. Esse momento é agora. Ao longo de tudo o que foi revelado, uma realidade foi sendo construída com clareza. O que muda destinos não são grandes eventos. São pequenas decisões feitas com consciência, repetidas com constância e sustentadas ao longo do tempo. Jesus não ensinou sobre transformação baseada em impacto momentâneo. Ele ensinou sobre processos, sobre plantar, permanecer, confiar e crescer. E quando você começa a enxergar a vida dessa forma, algo muda profundamente. Você para de esperar o momento perfeito. Para de depender de circunstâncias ideais. Para de acreditar que precisa de algo grande para começar. E entende que tudo começa agora, no que você escolhe fazer hoje. Talvez você tenha passado muito tempo esperando uma mudança, esperando clareza, esperando força, esperando direção. Mas a verdade é que a direção começa com uma decisão. Pequena, simples, mas consciente. Você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar o próximo passo. Escolher diferente em algo que antes fazia no automático. Agir com intenção onde antes agia sem perceber. Valorizar aquilo que antes ignorava. E isso começa a alterar a direção da sua vida. E quando a direção muda, o destino também muda. Talvez ninguém veja essa mudança no início. Talvez não haja reconhecimento imediato. Talvez o resultado ainda demore. Mas se você permanecer, ele virá. Porque tudo o que é plantado com consciência cresce com o tempo. E antes de encerrar, faça essa última oração comigo. Senhor, me ensina a valorizar cada pequena decisão, a plantar com sabedoria e a confiar no processo que o Senhor está conduzindo na minha vida. Me dá constância, direção e fé para continuar, mesmo quando eu não ver resultados imediatos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, permita que ela alcance outras pessoas que também precisam dessa direção. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que fortalecem sua fé e transformam sua forma de viver. E leve essa verdade com você. O que parece pequeno hoje pode ser exatamente o que Deus está usando para mudar o seu destino.